Na linha agora, o professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Professor, seja bem-vindo. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Amanhã, então, a novidade que chega é de uma sessão solene em homenagem no Parlamento. O Parlamento teve que suspender as atividades, né? Assim que a morte da rainha foi avisada. Há uma reunião nesse momento do Ministério montado e ainda em andamento para esse processo da Liz Truss, ela que anunciou ontem alguns nomes, hoje estava anunciando outros nomes, estava fazendo sua primeira sabatina no Parlamento quando foi informada da piora do estado de saúde da rainha, e amanhã essa homenagem deve acontecer no Parlamento e também esse primeiro pronunciamento de Charles à nação e também à Commonwealth. E aí eu gostaria de ouvi-lo sobre o que deve pintar desse primeiro pronunciamento, ou dessa primeira aparição já como rei. Bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nós podemos esperar do agora rei Charles III um pronunciamento muito breve, muito conciso, procurando ali expressar a sua disposição e eventual, ali, tentativa, de se demonstrar competente para liderar a nação depois de tanto tempo sob o reinado de sua mãe, a rainha Elizabeth II. O Charles, ele tem, é importante salientar, uma popularidade muito baixa, segundo o Instituto de Pesquisas YouGov, ficaria ali por volta de 40% a 42%. Então, ele tem como desafio causar ali uma boa impressão, procurar reunir o país, o Reino Unido, em torno de si. Ninguém aqui diz, e seria temerário dizer, é muito arriscado dizer, que a monarquia chega ao seu fim com a morte da rainha Elizabeth II, não é esse o caso. Mas Charles tem claramente um desafio, de sair da sombra ali daquela que foi, além de sua mãe, na esfera pessoal, foi a monarca mais longeva e talvez a mais popular da história do Reino Unido. 70 anos de reinado deixaram ali marcas, que serão muito difíceis de serem suplantadas por qualquer futuro monarca. Então, Charles tem esse desafio duplo: sair da sombra da mãe, da Elizabeth II, que ainda permanecerá por muito tempo, e mostrar-se popular e competente para exercer a função de chefe de Estado num momento em que o Reino Unido passa por sérias dificuldades. A inflação alta, a crise de energia em função, em grande parte, da guerra da Ucrânia, mas também ainda aí as consequências do Brexit. Professor, como o senhor disse, a grande força da monarquia hoje em dia é moral e é simbólica. Que símbolos recebe hoje o súdito no primeiro dia de rei Charles III? Obviamente que eu estou falando da figura dele, porque não é uma figura obviamente desconhecida, ele tem 73 anos, Ele só ao Brasil veio 4 vezes. Então, quem é, na opinião do senhor, esse rei que está chegando e como ele é recebido pelos súditos, já que grandes surpresas não devem acontecer? É um rei que é recebido pelos súditos com um pouco de suspeição, dado o seu histórico ali de escândalos, principalmente na esfera pessoal, toda a questão do casamento com a mãe de seus filhos, a princesa Diana, cuja morte foi completada aí recentemente, 25 anos, um quarto de século, desde que ela deixou ali em consternação, no acidente de carro em Paris, deixou em consternação o mundo e o Reino Unido, teve toda uma comoção nacional, que aliás foi muito bem ali aproveitada pela monarquia para recuperar o seu prestígio, mostrar sua face humana, A rainha Elizabeth ali, ela estava no começo dos anos 90 numa situação meio em xeque, não a monarquia em xeque, mas talvez estivesse ali nos seus períodos menos fortes, mais fracos ali da sua popularidade. Então nós temos o Charles ainda, principalmente os mais antigos, os mais velhos, com essa memória dele. Os mais jovens, eles têm ali muito mais alinhamento e identidade com aquele que é o próximo na linha de sucessão, O seu filho, príncipe William, é o próximo na linha de sucessão, agora com a morte da rainha Elizabeth. Então, o Charles, como eu falei anteriormente, ele tem que buscar essa legitimidade, Ele tem essa legitimidade, mas
corre o risco, claro, em virtude dessa baixa popularidade em comparação ao monarca anterior, a Rainha Elizabeth II, e ao fato de seu filho ser mais popular do que ele, né, com 66% de aprovação, segundo esse mesmo Instituto de Pesquisa, que é muito bem ali quisto, muito bem visto no contexto do Reino Unido e o GOB, nós temos, portanto, um desafio duplo, né, de sair da sombra do passado, mas sem ser tomado aí pela sombra do futuro, que é o seu filho virar monarca, talvez antes da hora. Mas por hora é um poder inquestionável, é um poder sem dúvida simbólico, mas muito importante, principalmente na relação ali com o primeiro-ministro, a primeira-ministra, no caso, Liz Truss, né, recém-empossada, em que nós temos encontros semanais, aconselhamento, e o Charles ele tem uma característica pessoal que pode funcionar de modo positivo, mas também pode se converter em algo negativo. Ele sempre opinou, sempre transpareceu muito suas opiniões em temas cruciais, em particular a questão do meio ambiente, né? Ele sempre foi um grande defensor aí da transição energética, né? De ir contra o aquecimento global. E hoje tem ali o gabinete, né, da Liz Truss, né, o Jacob Rees-Mogg, que é o ministro ali para essa questão de energia, que é recém também nomeado, em que nós temos nele uma figura que é né, é cética em relação ao aquecimento global. Então, talvez nós tenhamos aí um ponto de fricção em relação ao governo. É importante salientar que em 2017 fizeram um filme, né, de ficção, Charles III, montando ali um cenário em que Charles viraria rei e tinha problemas com o parlamento em função dessas suas características menos discretas, né, do que o que a sua mãe teve durante o seu reinado, durante o reinado dela ao longo de 7 décadas. Então, é esperar, né, para ver se o Charles será mais comedido, mas não tenho dúvidas que, pelo menos nos bastidores, ele pode tentar e vai querer levar aí parte, principalmente dessa agenda ambiental, que pode entrar em confronto com a ala mais à direita, que hoje domina o governo de Liz Truss, a ala mais à direita do Partido Conservador. Ele chegou, inclusive, a dizer, não sei se é o Aston Martin, mas um de seus carros é movido a queijo e a vinho. É porque ele mudou a forma de funcionamento do veículo para funcionar com combustível mais limpo e menos poluente. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre o outro lado da monarquia. A gente fala muito sobre o lado suntuoso, o lado importante para a conexão com a Commonwealth e também para interligações com esse mundo geopolítico, mas há também algumas coisas de ressignificação. Estamos vivendo esse período. Barbados, por exemplo, deixou de ser parte da monarquia britânica no final de 2021. Em 2018, ao visitar Gana, o príncipe Charles, fez um discurso reconhecendo o papel que o Reino Unido teve na travessia transatlântica de homens e mulheres escravizados para o continente americano. Aquele discurso foi um duro discurso e ele usou o termo mancha indeletável ao citar aquele momento. É também o momento para que a monarquia britânica faça uma reflexão e também passe por alguns tipos de questionamentos sobre o passado a partir desse momento da morte da Elizabeth. Falo isso porque a Elizabeth era mais do que uma monarca, era uma entidade ali, era algo que representava muito mais apenas do que a mulher que estava à frente do trono britânico. Charles hoje é o homem que estará à frente do trono britânico, mas ele não tem a capacidade histórica que tinha a sua mãe. É também um momento de inflexão na monarquia sobre esses pontos? Nós podemos esperar, como até tentativa de ganhar mais legitimidade ao longo do tempo, esse príncipe, né, agora rei Charles III, buscando adesão a essas pautas mais contemporâneas, né? E muitos chamam de pautas identitárias, mas até de maneira negativa, mas na verdade reflete o que? Essa preocupação em reparar, né? Se consegue reparar aí é outra história, mas a preocupação pelo menos em reparar o que nós tivemos ali do colonialismo. É uma mancha que não se apaga. Nesse sentido, o Charles não poderia ter tido uma definição melhor. Mas o próprio Reino Unido já vem dentro do seu território e nas suas relações internacionais já há alguns anos, em função de governos anteriores
governadores e da própria pressão da sociedade civil, procurando fazer correções pontuais. No próprio Reino Unido, hoje, há uma série ali de ações afirmativas para a população chamada BAMI. O que é o BAMI, né? Explicando aqui para o telespectador. É a população black, né? Negros, asiáticos, né? E Middle Easterners, ou seja, pessoas oriundas do Oriente Médio, ou seja, pessoas oriundas geralmente, não apenas, mas geralmente das ex-colônias, que até nasceram ali, mas cujos ancestrais vieram ali, foram migrantes vindos das ex-colônias britânicas. Então, há esse trabalho ser feito em casa, já vem sendo feito. O próprio gabinete conservador, ele é muito diverso do ponto de vista da origem das pessoas. O primeiro Chancellor, né, do Exchequer, que é o ministro, né, das finanças ali do Reino Unido, é um homem negro, né, filho ali de imigrantes ganenses. Então, nós temos ali um Reino Unido já muito diverso na sua elite política, pelo menos já alguns governos, e sobretudo agora no governo de Liz Truss. Quanto isso é de fato apenas simbólico, vai ser efetivo, aí é outra história. Mas o que talvez o Charles possa avançar, inclusive até ali direcionando as relações internacionais, é procurar estimular, né, o governo, e sob iniciativa da monarquia, o chefe de Estado teria legitimidade para tanto, claro, com a anuência do parlamento, em pensar o quê? Em repatriação, né, de itens, artefatos que estão ali sob domínio britânico, foram pilhados, né, das ex-colônias, e repatriá-los às ex-colônias, né? Por coincidência, nessa semana houve aí uma discussão na internet sobre a repatriação da Pedra de Roseta, né, que foi tirada ali do Egito, né, que é o código ali onde foi possível decifrar os hieróglifos, né, egípcios. Então, o Egito reivindica isso, outras nações reivindicam outros objetos. Então, pode ser sim um ponto positivo, pode aumentar a sua popularidade, não apenas ali entre as minorias, mas também entre parte da população jovem do Reino Unido, independentemente de serem minorias ou não, e também ao redor do mundo, como uma iniciativa ali de boa vontade para com as ex-colônias, né? Boa vontade em termos, né, aqui me corrigindo um pouco, de mínima reparação possível num contexto em que o colonialismo não pode ser apagado, mas cujas chagas podem ser, pelo menos, mitigadas por meio de ações como essa de reconhecimento de responsabilidade em ações como a existência de colônias, a implantação de colônias e o horror que foi a escravidão. Professor Vinícius Rodrigues Vieira, conversando conosco ao vivo. Gostaria de agradecer a atenção do senhor. Não vou gastar, nem eu, Pablo, nem eu, nem os nossos telespectadores vão gastar o seu conhecimento todo. Aliás, é difícil, mas nesse momento, porque teremos 10 dias ainda para falar muito sobre o futuro da monarquia, agora sob o rei Charles III, durante esse período de transição, luto, transição, e depois, até ainda não se sabe em que dia que vai ser exatamente a entronização do rei. A rainha demorou 16 meses para ser entronizada, muito embora comece a efetivamente reinar agora, ainda há também momentos em que esta imagem, e aí falando literalmente, da família real da Inglaterra, vai se colocar fortemente no mundo de novo. Obrigado, professor. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite.